Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? São 19 horas no horário de Brasília. Hoje é o dia 26 de fevereiro de 2021 e nós estamos às vésperas da segunda fase da Unesp. Unesp esse ano que será completamente diferente na sua segunda fase, ela não vai trazer para você as famosas e temidas questões dissertativas. Contudo, a segunda fase objetiva, por conta do processo todo da Covid-19, virá com bastante dificuldade, bastante interpretação de texto, associado a uma factualidade que é característico do vestibular da Unesp. Para te ajudar nesse negócio, eu, Eduardo Baez, seu professor de História aqui na internet, trouxe para você um quadro geral da distribuição dos assuntos que costumam aparecer na segunda fase da Unesp. Essa distribuição de assuntos está vinculada aí aos anos de 2016 até 2020. Aqui na descrição deste vídeo você vai encontrar dois links. O primeiro link para você se inscrever, caso você queira e queira se desenvolver mais e ter mais conhecimento, passando todo esse negócio, o curso de História tanto geral quanto do Brasil, que todo ano é renovado aqui no canal. E também tem um link com PDF, com questões que eu selecionei, com respostas e tudo mais, para você poder estudar estes assuntos que nós vamos falar aqui. Além disso, se você quiser apoiar o canal, não tem problema, você pode nos apoiar. De que maneira? Mandando um pix para edubaez@gmail.com. Qualquer valor, você nos ajuda a manter o canal ativo, ok? Continuaremos sempre gratuitos, mas e sempre colocando conteúdo de qualidade para você. E aproveitando você que está chegando por aqui e ainda não me conhece, que está vendo esse vídeo de alguma maneira, em algum lugar, fora do tempo, eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Aproveita, se inscreve no canal antes da gente começar, se inscreve aí, é de graça. De graça, total, de graça, você vai ter conteúdo sempre. Além de ser de graça, ele traz o amor de volta, além de ser de graça, ele emagrece, né? Brincadeira. Mas se inscreve, compartilha o vídeo, avisa todo mundo. Vamos falar um pouquinho de Unesp na sua segunda fase. E olha o jeitão que eu tenho aqui. De cara, eu trago para você a distribuição das questões da Unesp na segunda fase entre 2016 e 2020. E olha aqui o gráfico, ó, geral, Brasil, América e temática, são esses os quatro tópicos. Geral, nós tivemos 15 questões de história geral, 15 questões de história do Brasil, então pau a pau, está equilibrado Brasil e geral, 5 questões de América e uma questão de temática. O que é história temática? História temática é aquela história que trabalha assuntos dos mais variados momentos históricos em uma questão. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, a questão da democracia na história. Então ele vai pegar um texto da democracia ateniense, um texto sobre a democracia ateniense e um texto sobre a democracia contemporânea no Brasil e pedir para você comparar. Por exemplo, qual a situação da mulher na democracia ateniense, qual a situação da mulher na democracia contemporânea no Brasil. Fazendo para você comparar e marcar a alternativa que diz que, na antiguidade, na democracia ateniense, a mulher não tinha espaço, ela não participava do processo político na democracia ateniense, enquanto a democracia contemporânea brasileira, ela participa, ela é extremamente ativa no cenário político brasileiro. Ok? É isso, história temática. Então, sem mais delongas aqui, para a gente poder descrever o que nós estamos fazendo, olha só, história geral, vou pintar aqui em verde, que é a mesma cor da barrinha, para a gente identificar tudinho bonitinho para você. E vamos de história contemporânea. Primeira coisa, lembrando de quando a quando. História contemporânea começa quando, professor? Lá em 1789, com a Revolução Francesa, e se estende até hoje. Por enquanto, a gente considera até hoje. E esses temas de história contemporânea, do século XVIII até hoje, o que aparece mais? Principalmente século XX.
Século XX é a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, crise de 29, Revolução Mexicana, nazifascismo, Segunda Guerra, Guerra Fria, descolonização, entendeu? Esse conjunto. Mas, na sequência, o que mais apareceu de história contemporânea na Unesp, na segunda fase, entre 2016 e 2020? O assunto com maior incidência foi Guerra Fria. Ok? Guerra Fria essa que começou quando? Em 1947, com a doutrina Truman. Além disso, além de Guerra Fria, num segundo momento, você vai encontrar também um assunto bastante presente aqui, que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é o segundo assunto mais importante. Causas da guerra, rivalidades europeias, assassinato do Francisco Ferdinando, entrada dos Estados Unidos em 17, saída da Rússia em 17, tratados de paz, Saint-Germain, Tratado de Versalhes, os 14 pontos de Wilson, são os assuntos que mais perfazem aí a parte da Primeira Guerra Mundial. O segundo assunto está ligado ao primeiro, que é o imperialismo europeu no século XIX. Imperialismo esse que intensificou as rivalidades europeias, que levou à Primeira Guerra Mundial. A presença da Europa na África, a Conferência de Berlim de 1885, os conflitos do período, Guerra dos Boers, Guerra dos Cipaios, Guerra do Ópio na China, são os assuntos aí que aparecem para você com bastante profusão. E ligado a tudo isso, ligado a esse imperialismo, o resultado posterior, um assunto que sempre está presente, a descolonização, o processo da descolonização afro-asiática pós-Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria, durante o período aí desse cenário de desconstrução dos grandes impérios europeus no contexto da Guerra Fria. Quinto assunto, e bastante importante, bastante presente, nós temos aqui, não poderia deixar de ser, a Segunda Guerra Mundial. Ok? Segunda Guerra Mundial, assunto clássico, Segunda Guerra Mundial. Depois, a crise de 1929 e o nazifascismo. Esses são os top 7 da Unesp. São os assuntos que mais apareceram nesse contexto aí de 16 até 2020. E com certeza você vai encontrar alguma questão para resolver nesses assuntos de história contemporânea. Tudo bem? Saímos. O segundo assunto que mais aparece, deixa eu colocar aqui de lado para vocês, ó. O segundo assunto que mais aparece é justamente o assunto de mundo moderno ou história moderna. História moderna, que você se lembra, começa quando? Começa em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e vai até 1789. Olha, eu organizei isto aqui não por período cronológico, e sim por maior quantidade de questões. Então, primeiro Idade Contemporânea, depois Idade Moderna, aí vai para a Idade Antiga e só depois Idade Média. Idade Média é o que menos cai, tá? É o que menos aparece. E qual é o assunto, ou quais são os assuntos da Idade Moderna que mais apareceram aí no cenário da Unesp? O primeiro assunto é o absolutismo monárquico. A forma como funciona o absolutismo, as principais características desse absolutismo monárquico, os pensadores do absolutismo, como Maquiavel, Hobbes, Jacques Bossuet, o exemplo da França com Luís XIV. Coladinho com o absolutismo monárquico, porque derrubou o absolutismo na França, a Revolução Francesa. Peraí, Eduardo, mas a Revolução Francesa não é idade contemporânea? A Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea,
mas todo o seu processo acontece na Idade Moderna ainda, é na transição, tá? E também o terceiro assunto, a expansão ultramarina. Expansão ultramarina. São esses três assuntos em história moderna e Idade Moderna que apareceram mais e que você pode olhar com cuidado porque vai aparecer de novo. Demais assuntos, reforma protestante, revoluções inglesas, né, colonização que tem a ver com a expansão ultramarina, mas eles perfazem renascimento cultural, eles perfazem os principais assuntos e mais procurados pelo Unesp. Aí nós vamos para a Idade Antiga. A Idade Antiga, ela começa em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo e vai até 476 anos depois de Cristo. Idade Antiga, o peso dela é um pouquinho menor e está bem equilibrado. Então nós temos aí uma questãozinha sobre antiguidade oriental, modo de produção asiático, egípcios, mesopotâmicos, fenícios, hebreus, persas. Uma questão sobre mundo grego, a Grécia Antiga, principalmente, olha aqui, o funcionamento da democracia e a evolução política das cidades-estado, a estrutura das cidades-estado com a ágora, a praça do mercado, onde acontece o debate público, o aerópago, o local mais elevado, onde acontecem os debates filosóficos, e o aerópago, onde acontece a governança da cidade com as assembleias. E a civilização romana, com destaque principal para a República e a sua expansão e crise, e o Império, no seu baixo império, também com a crise do Império a partir do século III. Chegamos na Idade Média. E na Idade Média, a situação, né, ela também é bastante tranquila, porque cai menos questões do que a gente já está acostumado. Então nós estamos aí em 476 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. Deixa eu só arrumar aqui esta nuvenzinha para ficar proporcional, né? Porque senão fica aquela coisa sobrando ali e não fica legal. Você que é meu aluno já sabe que eu tenho toque por esses tipos de organizações. A Idade Média, nós vamos ter os dois momentos. A Alta Idade Média, sendo que essa Alta Idade Média se divide em Oriente e Ocidente. No Oriente, destaque para o mundo islâmico e o Império Bizantino. No mundo ocidental, os reinos bárbaros e a formação do feudalismo. Na Baixa Idade Média, com as cruzadas, o renascimento comercial e urbano, as monarquias nacionais e a crise do século XIV. Chegamos às atualidades. O que aparece em atualidades? Em atualidades, nós estamos falando de aspectos relacionados aos séculos 20 e 21, a virada do século 20 e 21, a partir principalmente dos ataques do 11 de setembro e os seus desdobramentos. Pode, por exemplo, aparecer em atualidades uma menção à pandemia, neste momento que nós estamos vivendo, mas vinculado, por exemplo, à revolta da vacina, vinculado, por exemplo, à crise do século XIV, com a pandemia, ou melhor dizendo, com a grande epidemia de peste bubônica, a gripe espanhola, mas usando como base o que está acontecendo agora, atualidades. E história do Brasil? O que nós temos aí de história do Brasil? Veja só, vamos marcar aqui em laranjinha para você a história do Brasil, a nuvenzinha laranja, que identifica aquela barrinha que está lá em cima. História do Brasil. Qual é o assunto que mais aparece em história do Brasil, pessoal? Olha só, o que mais aparece em história do Brasil, sem sombra de dúvida, é o regime civil militar. Este é o termo que é utilizado hoje, tá? O regime civil militar de 1964
a 1985. Por que o nome civil-militar? Porque recebeu grande apoio dos setores civis para o golpe militar de 64 e a continuidade desse governo. Por isso, regime civil-militar ou ditadura militar, como você prefira. O segundo assunto é o sistema colonial, o processo do sistema colonial português no Brasil. E o processo do sistema colonial português no Brasil nos chama atenção. Por que nos chama atenção? Pela seguinte razão: o sistema colonial, ele vai trazer os seguintes assuntos. Primeiro assunto que você vai destacar: as relações socioculturais na colônia. As relações socioculturais, a questão da escravidão, a questão da sociedade estamental, da mistura das culturas. O segundo assunto muito importante aqui é o processo de colonização efetiva. Como assim colonização efetiva? A economia colonial da cana-de-açúcar, as capitanias hereditárias, o sistema das câmaras municipais, a implantação do processo colonizador efetivo, ok? Colonização efetiva do Brasil. E por fim, né, a corte joanina no Brasil. Porque lembrando que quando Dom João VI vem ao Brasil em 1808, o Brasil ainda é colônia de Portugal. É durante a presença da corte joanina que começa o processo de independência, mas o Brasil ainda é colônia de Portugal até 1815, quando ele é levado à categoria de Reino Unido. Além desses assuntos, além do chamado período colonial, outros assuntos nos chamam a atenção, né? Como, por exemplo, você tem aqui o Segundo Reinado. É um assunto bastante trazido aí à tona, sobretudo a questão da cafeicultura, da política interna, do parlamentarismo às avessas, da guerra do Paraguai na política externa. Então, Segundo Reinado, com certeza, é um assunto que você vai encontrar. E grudadinho nele está a República da Espada, a primeira experiência republicana, uma república militar, né? República da Espada, com 2 marechais governando, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Em quinto lugar, além da República da Espada, vem ela. Olha só, quebramos um paradigma. A Era Vargas. Todo mundo fala, a Era Vargas cai muito, só cai Era Vargas. Mentira, ó. Em história do Brasil, o que mais cai é regime militar. Era Vargas está em quinto lugar. Nesses 5 anos, de 2015 até 2016 até 2020, 2 questõezinhas apenas de Era Vargas apareceram. Então caiu muito pouco, ok? Precisa olhar com bastante carinho aí esse cenário da Era Vargas, tá? Depois nós vamos ter o descobrimento, o processo do descobrimento do Brasil. É um assunto que aparece com uma boa profusão também, descobrimento do Brasil. Não pode deixar de aparecer aqui o primeiro reinado, né, a formação do Brasil enquanto Estado, a aliança entre o monarca e a aristocracia, né, o processo da crise colonial, lá no século XVIII, sobretudo com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, são bons assuntos para aparecerem. O período regencial ou período das regências, ok? O período regencial ou período das regências e, por fim, o último assunto, a Nova República. Olha para esse conjunto de 10 assuntos aqui e tá faltando assunto, hein? Por exemplo, não aparece aqui o período da democracia populista de 46 a 64. Não caiu nada desse negócio, né? De 46 a 64 na Unesp. Pode ser que apareça, quem sabe? História da América.
chegamos à história da América. História da América, mais tranquilinho, deixa eu pintar aqui com o nosso roxinho, olha só, história da América. O que mais aparece é a América contemporânea. E o que eu vou pensar em América contemporânea? Começarei com a Revolução Mexicana, na década de 10, depois o populismo latino-americano, com Lázaro Cárdenas e Juan Domingo Perón na Argentina, Vargas no Brasil, as ditaduras militares da década de 60, a Revolução Cubana de 59. E na história temática, aquilo que eu falei para você, os assuntos que se cruzam, né? Os assuntos que se cruzam, deixa eu pintar aqui em vermelhinho, que é para você ver melhor, obviamente. E na história temática, você vai observar que os assuntos que se correlacionam constantemente são os seguintes. O primeiro deles é uma discussão, deixa eu pegar a cor correta, é uma discussão sobre problemas sociais, ok? Racismo, questão da violência contra a mulher, a história, sempre no contexto da história. Em segundo lugar, a história política, os sistemas políticos, a democracia, o nazifascismo novamente, as discussões. Aparece aqui em História da Arte. Atenção! Na Unesp, História da Arte não faz parte das linguagens, faz parte de História, é História da Arte mesmo. E uma gama de questões sobre conhecimentos gerais, ok? Para saber se você não mora numa bolha, perfeito? É isso, você tem aqui na descrição do vídeo uma lista de exercícios, são 23 exercícios para você fazer, já estão gabaritados e comentados, mas faça para você fixar, lembrar, etc. Como é que você deve lidar com esses exercícios? Faça-os sem olhar o gabarito. Se você acertar, na boa, é o conteúdo que você domina. Se você errar, aí você precisa olhar com atenção, ver o comentário e vai aqui no canal, procura a aula sobre o assunto, porque com certeza tem uma aula sobre o assunto da questão neste canal para você. É só olhar as playlists, ok? É isso. Revisão da Unesp, visão geral da prova, segunda fase, História com Baez. Eu sou o professor Eduardo Baez, seu professor aqui da internet, tá bom? Se inscreva, compartilhe o vídeo, ative as notificações, se inscreva no Extensivo 2021, se não for se inscrever, avisa o pessoal para se inscrever, tá bom? Guardo você no próximo vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus, saindo de lado para você dar um print neste resumo e guardar no seu coração, tá bom? Um grande abraço, tchau!